noite. Estamos quase começando a nossa live. Hoje é uma live diferente, né? Nós vamos conversar sobre as sociedades matriarcais, quer dizer, como é a vida nas sociedades patriarcais. E eu convidei para nos ajudar a entender tudo isso o André Mafra, que é um pesquisador das sociedades matriarcais, já viajou várias vezes para a China, visitando uma sociedade lá e outros países também. Então, vamos dar um minutinho para mais gente entrar e logo que eu conseguir perceber o André aqui, eu chamo o André para apresentar para vocês e para a gente. Ah, o André está aqui. Ô, André, peraí. Chamei o André. Ele vai entrar agora, eu vou apresentar vocês. E a gente... Oi, André! Olá! Tudo bom? Tudo ótimo! Estou aqui explicando para as pessoas que a gente sempre dá assim um minutinho, né, para mais gente entrar. E aí eu vou te apresentar qual é o tema. Tem gente perguntando. O tema são as sociedades matriarcais, que são poucas, né? E eu não conheço estudiosos como o André dessas sociedades. Então, eu acho muito interessante a gente falar disso um pouquinho. Bom, o André ele é um pesquisador das sociedades matriarcais. Ele é... Boa noite, Maria Estelar. E ele também é professor de Rose Método, né? Desde 99, e ele aceitou o convite para vir conversar com a gente. Eu acho que mais do que nunca é super importante a gente falar. Eu gostaria primeiro, né, como eu falei com você, André, de dar uma explicaçãozinha do que é o patriarcado, em poucas palavras, em pouco tempo, porque a gente poder comparar, né? E eu pedi para as pessoas mandarem perguntas também. Teve bastante gente que mandou pergunta para fazer para o André. Então, vamos lá. Gente, olha, eu estudei bastante quando eu escrevi o livro A Cama na Varanda, que vai fazer 24 anos que eu lancei, né? Então, eu descobri que hoje o estudo da arqueologia nos dá muitas informações que até pouco tempo a gente não tinha, né? Porque a arqueologia se desenvolveu muito e tal. Então, o que eu descobri, que eu também não sabia, descobri nessa pesquisa toda, é que durante milhares de anos, antes dos 5.000 anos para cá, porque a nossa história sempre foi, a gente aprendeu de 5.000 anos para cá, mas hoje mostra que a arqueologia conta uma história, como a história escrita conta, né? Que existia uma sociedade de parceria entre homens e mulheres. Ninguém sabia que o homem participava da procriação, o homem ia para a caça, ou ele, enfim, quando voltava, tinha uma mulher com barrigão, ou tinha um bebê. Eles acreditavam que o bebê era colocado dentro da mãe por um sopro que vinha das grutas, dos lagos, dos mares, e não existia um deus masculino. Isso é muito interessante, existiam deusas e a mulher era considerada a representante da deusa na Terra. Gente, vocês podem imaginar, há 15.000 anos, 20.000 anos, 10.000 anos, sai leite do seio de uma mulher, sai um ser humano de dentro dela. Gente, era a deusa. Então, as mulheres eram as representantes das deusas na Terra, né? Não existia absolutamente dominação, segundo todas essas pesquisas, e
não existia ideia de casal. Todos viviam juntos, homens com mulheres, todos transavam entre si, e as crianças só tinham linhagem materna, porque só se sabia da mãe. E isso veio vindo, né? É muito interessante, né? Que você sabe que os deuses, só Deus é mulher. Depois, quando o patriarcado se instalou, surgiu um deus para fazer par com a deusa. Depois, todas as deusas foram deletadas e ficaram só os deuses. Bom, o que aconteceu foi o seguinte: quando começaram a domesticar os animais, se deram conta de que a ovelha desgarrada não tinha um filhote. E, nesse momento, tudo indica que caiu a ficha. E o homem disse, espera aí, o macho tem a ver com a procriação? Então, com a prepotência, começaram a achar que só o homem tinha a ver com a procriação, que a mulher era apenas um receptáculo, era apenas um barco para levar o bebê até o nascimento. Muito bem. Neste período, surgiu a propriedade privada, meu rebanho, minha terra, e a mulher foi aprisionada porque o homem queria ter certeza da paternidade para não correr o risco de deixar a herança para o filho de outro. Bom, e aí se instituiu o sistema patriarcal, que é um sistema de dominação dos homens. Então, o sistema patriarcal dividiu a humanidade em duas partes, homem para um lado, mulher para o outro, e determinou que a mulher é inferior ao homem. E criou um ideal masculino de força, sucesso, poder, coragem, ousadia. O homem não pode falhar, não pode broxar, não pode tem que ganhar dinheiro, tem que isso, tem aquilo e tal. E as mulheres foram, de 5.000 anos para cá, extremamente violentadas, humilhadas, espancadas, usadas para servir o homem. O sistema patriarcal se instalou em cima do controle da fecundidade da mulher. As mulheres tinham quantos filhos os homens desejassem, porque eles precisavam de mão de obra para ajudá-los. Né? Então, a criança, o filho, seria a futura mão de obra para ajudá-los nas tarefas, da colheita e por aí vai. Bom, então o sistema patriarcal se instalou, dividiu a humanidade em duas partes, homens e mulheres, e definiu o que é feminino, o que é masculino. Então, homem não chora, criou esse ideal masculino todo, e a mulher é boba, cordata, obediente, submissa, babá. A gente vem vindo nesse sistema patriarcal há 5.000 anos e, aos poucos, os movimentos feministas que foram surgindo pelos tempos começaram a modificar, e principalmente a gente sabe que foi o movimento feminista do século XX, que ainda está caminhando, né? A gente tem muita luta, é um grande terreno ainda para caminhar. E eu sempre digo assim, gente, eu não entendo alguém não ser feminista. Eu acho que não ser feminista só existem duas razões para isso. Ou a pessoa não sabe nada da história, não tem ideia do que a mulher sofreu nesses 5.000 anos últimos, ou então, está nem aí para as mulheres continuarem sofrendo. Bom, eu só quis fazer essa introduçãozinha, André, para a gente fazer um contraponto, porque nós vivemos numa sociedade de dominação, a gente sabe que as mulheres são espancadas, as mulheres são mortas, você sabe que no final da Idade Média, na Europa, Londres, Paris, era aceita, os jovens se reuniam em bandos, saíam estuprando as moças, era considerado normalíssimo, os maridos podiam espancar as mulheres, desde que não lhe quebrassem os ossos. Você pode matar uma pessoa sem quebrar osso. Né? Bom, então, André, eu posso começar a te fazer as perguntas? Por favor, Regina, primeiro um prazer enorme estar contigo. O livro que você comentou, Cama na Varanda, eu tive o prazer de ler, molecão, com 20 e poucos anos, e que delícia, que prazer imenso ter esse tempinho contigo, com os seus telespectadores. Eu também sou um fã do seu canal
Estou muito feliz de estar aqui mesmo, de verdade. Que ótimo. Então vamos fazer todo mundo feliz hoje. Porque esse tema é um tema pouco falado, né, América? A gente precisa falar. Verdade. Bom, primeira coisa, o que te levou, o que te motivou a estudar as sociedades matriarcais? Então vamos lá. Um pequeno parênteses para iniciar. Para mim, o seu conteúdo, a gente já conversou um pouco sobre isso, é o conteúdo que vem entrar no lugar, vem curar ali o custo da estrutura patriarcal. Como comentamos, né? Ele nos levou até onde nós estamos e eu não sei se seguirá desse jeito. O custo disso está no seu conteúdo, essa necessidade de simplesmente regular, né? Ter alguém que joga luz um pouco nas relações afetivas, no conceito de sexualidade, ou seja, o patriarcado não veio de graça. Então, muito do conteúdo que eu escuto de você e dos seus convidados, e hoje eu tenho o prazer de ser um, é isso, vem pegar essa brecha muito importante, né? Então, acho que é uma função extremamente relevante mesmo. Bem, eu venho da área de bem-estar, de aperfeiçoamento pessoal, e como professor dessa área, dentro do The Rose Method, eu fui buscar as origens disso. Onde surge essa necessidade do ser humano se aprimorar, meditação, respiração, tudo isso que está em moda é lá de trás. É lá de sociedades matriarcais. No caso da Índia, uma civilização chamada Vale do Indo, já extinta como várias delas. Começou desse jeito. Eu comecei a pesquisar essas civilizações que não existem mais, que eu tenho resquícios apenas, e teve um estalo. Teve um argentino que escreveu um livro, Regina, chamado O Reino das Mulheres, que depois eu e a minha parceira Mara, que está aqui do meu lado, nós temos o direito da obra no Brasil, de tanto que a gente gosta dessa história. Ele traz não digo para o Ocidente, mas para a língua hispânica e depois a tradução para o Brasil, o que é o Reino da Mulher na China, que é os Mosus, um vilarejo que depois eu acabei indo visitar. Então, foi esse meu início, a obra, a minha base de trabalho, e depois a obra do Ricardo Kohler. E eu falei, olha, algumas dessas sociedades ainda existem. E essa é a grande diferença. Eu posso ficar estudando apenas a teoria ou os resquícios daquela sociedade, mas será que tem ainda meia dúzia de grupelhos pelo mundo que ainda tem essa característica matriarcal? E tem. E é incrível, só que é longe. É longe, dá trabalho para ir, mas é incrível. E assim comecei a visitar essa sociedade. É muito legal, né, você está falando isso, porque são tão poucas as sociedades matriarcais, porque o patriarcado, quando se instalou, ele tomou conta do mundo, né? Porque a mulher engravidava, gente. A mulher passava parindo, amamentando, parindo. Então, o patriarcado tomou conta do mundo. Só uma coisinha aqui, gente, o Léo está me lembrando para vocês chamarem os amigos para a nossa live. Então, manda para os amigos o aviãozinho, eu chamo de aviãozinho aqui, nesse trenzinho, escolhe alguns amigos e chama, porque esse papo hoje é muito interessante. Você sabe, André, eu sempre coloco, eu li num livro, que eu não me lembro mais exatamente qual foi, que existe um povo na Nova Guiné que cada mulher tem 6 maridos. Quando eu coloco isso, as pessoas dizem, que horror! Aí outro diz, eu vou correndo para lá. Outro diz, Deus me livre, 6 maridos. Então, vamos continuar. Bom, Ô, Regina, uma questão até que eu quero compartilhar contigo e ver se você concorda. E a sensação que eu tenho é que o modelo patriarcal tem muita dificuldade em coexistir com qualquer outro modelo. Então, traduzindo o modelo patriarcal como um modelo opressivo de submissão, seja lá de quem sobre quem, ele não consegue coexistir. Então, essas culturas que ainda resistem, quando você vai buscar, um isolamento geográfico, aconteceu alguma coisa, porque pelas vias naturais, elas não existiriam. Você concorda? Concordo. Né? Concordo. Porque o sistema patriarcal começou com a dominação da mulher e se estendeu a outras dominações, outros povos, outros homens, dominação de tudo, aquela mentalidade de dominação que foi se espalhando. Então, alguma coisa aconteceu. Bom, quais são as sociedades matriarcais que você conhece, que você já visitou?
Tá. Eu tive o prazer, então, a partir da obra do Ricardo Kohler, de visitar aquilo que ele colocava no livro dele. Foram os Mossus, e eu estou em love com eles até agora. Tive uma terceira viagem cancelada, nós organizamos pequenos grupos para ir para lá. Os Mossus são considerados o último matriarcado, né? Da história, eles são relativamente grandes, né? Como mesmo sendo uma minoria étnica. Deu bastante trabalho chegar lá, mas fiquei encantado com o que eu conheci. A gente vai falar daqui a pouco um pouquinho mais sobre eles. No ano passado, incrivelmente, e eu tenho até alguns colegas que estão online aqui com a gente, nós fomos para o Panamá visitar os Gunayalas, que é um grupo indígena aborígene super interessante, com uma história linda. E mesmo com um ano pandêmico como o ano passado, eu fui no começo do ano, foi nessa época, inclusive. São ilhas paradisíacas, com um povo com uma história linda. É de arrepiar a história desses povos, como eu disse. É um povo matriarcal. Eu diria que são características matriarcais, flertam com a condição matriarcal. Os Mossus e os Gunayalas são um pouquinho diferentes, acho que daqui a pouco a gente pode falar um pouco sobre isso. E planos de viajar para alguns outros, né? Existem alguns agrupamentos que apareceram por necessidade. Olha que interessante. Então eu tenho aquele mais original e tenho aquele que foge dos homens. Tem uma tribo no Quênia que eu estou disposto a viajar, preciso me programar um pouco porque são viagens difíceis. É um agrupamento feminino que é armado, inclusive. Pela violência dada às mulheres, ele surge. Então eu tenho esses novos matriarcados, digamos assim, pela necessidade, pela fuga, o que é bonito por um lado e trágico pelo outro, né? Mas esse eu não fui, do Quênia eu quero muito ir. Mas os Mossus na China, que são os meus queridinhos, e os Gunayalas também, meus queridinhos, no Panamá, que foi agora. E eu fico muito mexido com o tema, porque são pessoas, sabe, Regina, por trás de títulos e tal, e legendas que nós podemos colocar, são pessoas que têm coisas a nos ensinar. São povos que foram colocados de lado, foram olhados como inferiores. Isso é muito triste na história e a gente repete até hoje. E você sabe de outros, quer dizer, você já falou que tem uma no Quênia, que você vai, tem esse do Panamá, né? Gunayala, né? Isso. E a Mara escreveu aqui que as pessoas estão perguntando os nomes. Sim, falei rápido. Né? Gente, olha só, tem gente dizendo que a minha voz está muito baixinha, eu vou tentar falar mais alto. Bom, para mim está bem, sua voz. Tá? Então, olha só, tem os Mossus, que são seus queridinhos, eu já até assisti uma palestra tua, lembra? Sim. Aqui no Rio, você projetou imagens, tudo. E tem isso do Quênia, tem isso do Panamá, tem alguns outros que você saiba, de grupos matriarcais? Olha, tem um grupo curioso no Brasil que também é por necessidade em Belo Horizonte, que é a Noiva do Cordeiro. Eu ia o ano passado e mais uma vez a pandemia não deixou. Então, assim, não é uma estrutura matriarcal, mas foi um agrupamento de mulheres também fugindo da opressão masculina que se juntaram e criaram uma comunidade. Em Minas, então, isso? Em Minas, você acredita? Em Minas, perto de Belo Horizonte. Noiva do Cordeiro. Tem uma autora, posso mostrar ela? Claro. Que é a Haidt. Ela escreveu um livro chamado Matriarchal Societies, que eu ganhei de presente. Ela descreve um montão de culturas. Tem no Nordeste da Índia também um outro agrupamento que ainda existe, que eu descobri, inclusive, indo para a China. Então, são grupelhos, amigos e Regina, são grupelhos espalhados que ainda resistem, ainda têm esse sopro de tendência matriarcal. É emocionante. Eu imagino, deve ser uma coisa assim incrível. Então fala pra gente, André, como é que qual é o papel da mulher numa sociedade matriarcal? Uma sociedade patriarcal agora está mudando, a gente está em um processo de mudança de mentalidade depois da revolução sexual do movimento feminista, as mulheres entraram no mercado de trabalho, mas eu sempre conto uma coisa muito interessante, que no início do século XX, quando as mulheres começaram a querer estudar, trabalhar, os homens ficaram assim indignados de
Existiam textos de livros dizendo se afaste de mulher que quer trabalhar. E aí muitas mulheres que viviam no início do século XX, elas declararam que na frente dos homens que elas queriam conquistar ou casar, elas tinham que se fazer de bobas, se fazer de tolas, para poder não assustar o homem. Então, conta para gente como é o papel da mulher lá nos Mossus da China, por exemplo, que você já visitou mais de uma vez e tudo mais. Sim. Existe um papel que é muito grandioso. A mulher tem poder nessa sociedade. E eu tenho a figura que representa esse poder, que é a matriarca. Esse é o ponto, para mim, mais interessante. Quantas pessoas, mais ou menos, tem nos Mossus? Em torno de 30 a 40 mil pessoas. Vivem em torno de um lago chamado Lago Lugu, ou em chinês Luguru, e alguns pueblos ali em volta. E nós visitamos alguns deles, inclusive. Essa matriarca, Regina e amigos, ela é dona de uma estrutura familiar, uma casa, são famílias grandes, a literatura chama dessa maneira, e todo mundo vive baixo do mesmo teto. A grande questão é que eles são descendentes dessa matriarca. É uma linha, como você comentou, matrilineal. Então, ou seja, qual a função dessa mulher? Ela é uma gestora, trabalha um monte. Isso é interessante. O que leva uma mulher a ser matriarca naquela família é a capacidade de olhar o outro, é a capacidade de incluir. São aspectos do feminino muito interessantes. Então, são famílias muito grandes e que têm uma gestão social muito interessante. Cada família tem a sua matriarca. Isso, e que depois que ela vai ficando velhinha, ela passa o bastão para uma outra. O problema é que a nossa noção de hierarquia, a minha inclusive, nós estamos permeados por essa cultura patriarcal que a Regina tanto comenta, e ela é muito forte. Eu não consigo enxergar uma líder, uma matriarca que não oprime, porque eu uso a lente do patriarcado, e eu acho que ela vai punir, eu acho que se ela tem essa liderança, ela oprime. E mandar sem oprimir é algo sábio do estereótipo do feminino, da estrutura do feminino, que eu acho muito interessante e que precisa ser trazida para a nossa sociedade. A questão é... A matriarca não oprime. Não oprime. Incrível. Só que é interessante porque aí você pensa, e como ela consegue gerir? Eu entrevistando matriarcas lá, você sentar com uma senhora que diz que tem que acordar todos os dias e sabe que tem 20 pessoas embaixo do teto dela que precisam de amor, precisam de carinho, precisam de comida. E essas pessoas são todas juntas. É um negócio muito, muito bonito, é outro paradigma. Talvez, Regina, até uma pergunta que eu faço para você. Eu tenho a sensação que o matriarcado e o patriarcado são troncos diferentes, de raízes diferentes. E eu tendo a colocar o matriarcado como um galho do patriarcado. E não é. Ele é um ramo, ele é uma estrutura completamente diferente. Sim, imagina. Né? Sim. Interessante. Então fica difícil essa análise sem o olhar viciado da estrutura patriarcal. Mas são mulheres... Quando a gente está com o olhar viciado, a gente acha que alguém tem que oprimir. Isso. Não é o homem que está oprimindo, então lá é matriarcado, então a mulher oprime. E, de repente, não oprime, né? Como você viu. E tema que sempre aparece, sempre alguém fala para mim, mas na minha casa também é matriarcal, porque a minha avó é uma matriarca, uma Mama, ou uma mamãe italiana, aquela... Então, é um pouco diferente. A mulher tem um poder, mas ela detém uma coisa importante, Regina, que você comentou. A propriedade é coletiva, ela manda naquela propriedade. Então, eu não tenho a construção, eu não saio de casa para a construção de uma nova família. Sei. Como essa propriedade é coletiva, eu construo em conjunto, que é um paradigma também completamente diferente. Sabe? Então, é esse olhar que eu preciso ter sobre o que é essa matriarca. Alguém, sim, que manda, que tem poder, mas não oprime. Que legal. Olha, a Cláudia aqui está perguntando
qual é a fonte de renda dessa sociedade matriarcal? São economias autossuficientes? Eles cultivam? Como é que é? Bem, boa pergunta. Lá no Neolítico, lá atrás, como a Regina comentou, são sociedades que a base é agrícola. Isso mantém-se ainda de alguma forma. E aí vem o feminino, né, o sagrado da fertilidade, surge nesse contexto. Hoje em dia, claro que as coisas mudaram, mas são sociedades que ainda sobrevivem da terra, no caso dos Mossus, mas eu já tenho uma influência do turismo, né? No caso dos Mossus, eles foram, em alguns períodos da história, perseguidos como minoria étnicas. Hoje eles são aceitos como minorias étnicas e talvez aí o grande vilão, mas a gente pode falar mais para frente, seja o próprio turismo e a invasão de outras culturas e outro jeito de ser. Lá nos Mossus, vão olhar a vida dos Mossus. A região é muito linda. O chinês, há poucos anos, começa a viajar dentro do próprio país. Essa mudança de província é algo relativamente novo. Então, o lugar é maravilhoso. Mas o que eu senti é que, em geral, o turista não está muito preocupado com o povo. Ele está preocupado com o lugar. Mas o Mossu ou o Gunayala, no caso do Panamá, ele serve a esse... Então, virou uma fonte de renda também. Então, isso é algo bastante contemporâneo na estrutura matriarcal, digamos assim. E olha só, André, como que é o homem nesse grupo matriarcal, na sociedade matriarcal? O papel do homem, o que ele desempenha? Ele é respeitado? Como é que é? Eu vou com pequenos grupos e eu lembro de um colega, o Felipe talvez esteja aqui, e ele sim, engraçado o comentário, eu sempre falo dele, porque o comentário dele, ele teve a sensação de que o homem, no caso, um companheiro de uma mulher que estava na casa, que faltava a ele poder. Então, a sensação que eu tenho é que a gente não consegue olhar para um lugar e não enxergar uma figura masculina que seja a dona da história. Uma coisa é você entender que pode ter outra forma. Outra coisa é quando você se depara, não é um processo racional. Nós estamos acostumados, o homem como provedor daquele local. Então, assim, isso é uma coisa que eu gosto, porque por ser homem, eu quero estudar esse homem matriarcal. E aí, quem é esse cara? Como ele se comporta? Porque é engraçado, é um tema tão tabu para nós que nós não percebemos que o estudo de sociedades matriarcal é da matriarca, é da mãe, ele é inclusivo. Sabe? Então, quando eu falo sobre o tema, eu também quero dar voz para que os homens escutam. Eu quero chacoalhar cada homem que eu encontro e falo, olha, deixa eu te contar. Quando ela manda, a sua vida é a melhor dos mundos. O homem não sofre na mão da mulher com poder nessa estrutura. Esse que é o ponto. Aqui no Instagram, eu publiquei algumas entrevistas feitas lá e já convido para o Reino das Mulheres, que é um canal que eu e a Mara fizemos no YouTube, com pequenas entrevistas e edições. E nós entrevistamos lá um chefe que nós chamamos de prefeito de uma determinada região, mas não é bem prefeito o termo. Mas, enfim, ele é um líder comunitário. E ele conta uma coisa, Regina e amigos, que eu quero contar para vocês, que mexe muito comigo. Ele está muito em contato com o governo central, com quem não é Mossu, são os Hans. E ele tem uma certa crítica ao homem Mossu. Olha que interessante. Ele coloca esse homem como um homem preguiçoso, pouco ambicioso. Mas, para mim, me arrepia de lembrar disso. Só que ele fala que esse homem é um homem ético. E ele admira o quão ético é o homem Mossu. Que é ou não é o que a almarada toda, eu e a almarada toda, precisamos nos inspirar. Numa ética, não é? Então, essa ambição que ele já cobra do próprio povo, então o Mossu está na casa da mãe. Tem uma brincadeira um pouco machista, entre aspas, de colocar o homem Mossu como filhinho da mamãe. Ele é um eterno filhinho da mamãe. Porque ele pode casar e tudo continua morando na casa da mãe. Ele não sai da mãe nunca. Ele está provido da estrutura familiar dele, que para o homem é muito confortável e para a mulher dá uma segurança incrível. Porque a casa é provedora do lar, do teto, da comida. E
depois a gente fala um pouco mais sobre isso, ela traz o companheiro. Então, esse homem moçu se relaciona com uma outra mulher na casa da mãe dela. Entende a diferença? Isso. Ah, ela não vai morar junto com a matriarca? Não. Não. Porque no moçu, que considerado um matriarcado bastante antigo, seria o modelo mais antigo, não tem casamento. E isso dá um nó na nossa cabeça completamente. Como assim não tem casamento? Eu tenho relacionamento. Então não ter casamento não significa menos amor. Mas, né, eu não largo a minha família para constituir uma nova. Eu já tenho família. Olha, que interessante. Isso é uma diferença, né? Exato, exato. Eu então, quando o homem casar, você vê como a gente sempre olha com o nosso olhar, né? Porque nós somos frutos da cultura que a gente vive. Porque nas culturas patriarcais acontece isso, né? A mulher tem que largar a família dela e vir morar com o homem. Que interessante. Quer dizer, Regina, a mulher na casa, quer dizer, uma parceira. Eles têm várias parceiras ou só uma? Só um parêntese. O interessante é que assim, isso é bem diferente do dote. O dote é fruto do patriarcado, que é de uma perversidade, para usar uma boa palavra, em que, como ela vai morar na casa, então, saindo um pouquinho, voltando ao patriarcado, quando ela vai morar na família do marido, a família dela tem que pagar para a família do marido, porque ela é uma boca, né? Ela é uma boca, ela é uma inútil, que não estudou, que não gera renda e que gasta dinheiro. Então, no moçu, não. Eu não saio. Mas aí uma curiosidade só, antes de te responder. Nos Gunayalas é um pouquinho mais moderno, entre aspas. Ele vai morar na casa dela. Nos Gunayalas, no Panamá. Então, ele sim vai morar na casa dela, que já é uma situação confortável, e ele pode ser reprovado. Tem casos dele, ele é expulso da família da mulher e volta para a casa da mãe dele. Mas você me perguntou uma coisa, eu perdi. Se, por exemplo, quer dizer, nos moçus, o filho continua morando com a mãe e tal, vai visitar uma mulher na casa da mãe dela. E ele pode ter várias parceiras ou existe alguma exclusividade? Como é que é? Tá. Isso é um tema importante. Dentre os moçus, esse sistema de relacionamento, ele pode ser gerido através de uma monogamia sem problema nenhum. Então, eu tenho um pacto, sim, porque o famoso, como diz o De Rosa, acordado não sai caro, né? Traição é trair o acordo. E eu concordo com ele. Quando você tem um acordo, eu tenho um acordo monogâmico, mas cada um mora em sua casa. E existe traição, sim, existe tristeza, sim, existe, né? Eu saí daquele acordo. Mas é um tema um pouco tabu entre eles. Mas a questão é que, assim, de alguma forma, né, Regina, eu tenho a sensação que o casamento, ele também oprime no modelo tradicional. Será que a oficialização de um casamento não é algo social para eu mostrar, olha, tá certo. Homem, feminino e masculino. Não se oficializa com uma festa, nada? Não se oficializa. Você oficializa quando ela vira mulher. Você oficializa os ritos do feminino, que ela tem o quarto dela dentro da casa. Quando ela vira mocinha, entre aspas, ela tem o quarto dela e ela pode receber os namorados, pode receber quem ela quiser. E aí um tema que eu queria que você analisasse, Regina, porque você tem um histórico aí muito grande de uma visão social. E eu tenho a sensação que a estrutura matriarcal, ela respeita o direito de ser. Enquanto na nossa, para eu ser o que eu quero, eu tenho que romper com a família, porque a família cria um grilhão ali. Sabe? Por exemplo, eu não estou falando de ninguém, estou falando da minha estrutura familiar. Quando a minha mãe, muito nova, sai de casa para ser mulher, para ter o espaço dela. Isso aconteceu na minha estrutura familiar. Depois, enfim, sou filho de pai e mãe separado, sempre tive muita criação de mulher no meu entorno. E a sensação que eu tenho é que para o homem não muda muito.
E para a mulher, sim. Então, quando na casa da mãe ela tem um quarto e ela tem a chave do quarto, ela tem liberdade. A família é prover liberdade e espaço. Não acho que tudo são flores, eu estou generalizando numa cultura, né? Muda de família para família. Mas é isso que eu queria trazer para você também, essa sensação do direito de ser. Eu rompo com a família para ser alguém, e essa história, vamos, né, de uma geração dos anos, final dos anos 50 para cá, para ser alguém eu rompo com a família, e numa estrutura matriarcal parece que a estrutura matriarcal deixa eu ser quem eu sou. Não precisa romper, né? Porque aqui no Ocidente foi depois da Segunda Guerra Mundial, com toda bombardeio, bomba atômica e tal, que os jovens americanos começaram a não aceitar mais os valores dos pais, os valores da sociedade. Foi o primeiro sinal de mudança radical da forma de pensar e viver, né? E você está falando, é interessante. Agora, eu fiquei curiosa com uma coisa, André. Deu para você perceber se existe algum nível de repressão sexual e como é que é? Porque, por exemplo, eu conversei uma vez com um índio brasileiro do norte e ele me contava que não tinha na tribo dele repressão alguma sexual. Você percebeu essa repressão lá? Olha, o que eu senti lá com eles, dentro dos limites que você consegue também se aproximar desse tipo de assunto, né? A estrutura familiar é tão sólida que permite, inclusive, a mudança ou a saída deste modelo. Nós encontramos uma moçu relativamente nova, uma das pouquíssimas que falavam inglês, porque eu ainda hoje estudo chinês, eu gosto muito da cultura chinesa, e descobri lá que eles não falam chinês, eles não falam mandarim, eles falam o dialeto, então não adiantou nada. Que loucura! Eles falam outro dialeto. E a sensação que eu tenho, falando com a Sadama, que foi muito querida, inclusive ela estava grávida quando nos recebeu como guia, e nós visitamos a casa dela, conhecemos a vozinha dela, e eu perguntei para ela, Regina, eu não lembro se fui eu, Sadama, o seu filho, e se ele quiser sair daqui, se ele quiser ir para Beijing fazer faculdade, se ele quiser ir para Xangai estudar, e ela falou assim, eu quero que ele seja feliz, que vá. E eu fiquei chocado, porque eu quero prendê-los na estrutura matriarcal de alguma forma, né? Eu olho para eles e falo, não, fica aí. Eu quero impor uma ditadura do matriarcado que eles não estão nem aí. Então, curiosamente, ela saiu e ela volta e vê-la com a mãe, vê-la com a avó, o amor que ela tem pela família, porque o tema da sexualidade é um tema muito forte, né? Mas o que acabou chamando a atenção foi a família, né? Esse carinho da família. E sobre a repressão sexual, eu tenho a sensação que ela está coberta do respeito que a família dá. Você imagina que um homem desse, que vai visitar ela na casa dela, de manhã, tem que ir embora. Ele nem toma café com a família. Não. Você vai para sua casa, que você tem que trabalhar com a sua mãe, com a matriarca, a sua vozinha, você vai ter que trabalhar lá, você tem um monte de coisa para fazer. Você não compõe a mesa. Sabe aquela cena assim? Todo rapaz que estiver aqui vai se identificar. Quando você vai para casa da sua namorada e você vai tomar café ou você vai almoçar e vai encontrar o sogro, esse constrangimento do que não é consanguíneo, sabe? Lá não tem. Não. Acordou de manhã, ó, vai para sua casa. Quer dizer, ele pode dormir com a namorada? Pode, ele dorme, não tem problema. Claro que aqui fica muito caricato, né? O que está descrito nos livros, no que eles falam, mas existe depois um fluxo muito fácil. Teve um caso de um casal que ele ficou doente e aí sim, no final da vida, ela convidou ele para morar com ela. Então, assim, não existe uma regra, mas assim, o lar do feminino, o lar da matriarca é sagrado, você não põe qualquer um. Mas existe flexibilidade. Velhinha, no final da vida, o velhinho estava doente, a família dele tinha se esvaziado, isso é um problema dos moçus, as famílias estão ficando menores.
vem pra cá. E cuidou dele. O paradigma é de carinho e de cuidado, sabe? Interessante, né? E você Né? sabe, você conseguiu descobrir como que os Mossus conseguiram ser matriarcais até hoje? Isolamento geográfico. Sabe tem um programa muito antigo dos Mossus, procure lá todo mundo no YouTube, porque eu tenho as gravações das entrevistas que a gente fez lá no canal, mas tem um Globo Repórter antigo com a Glória Maria, e você vai ver o perrengue que é chegar lá. Ela foi lá? Foi. Ah, E uma estrada de terra, e um desafio. O Koller também, no livro O Reino das Mulheres, ele também descreve a dificuldade, coisa de 8 horas da cidade mais próxima. Só que agora há uma linha de desenvolvimento de turismo e do interior muito forte. Tem um aeroporto. Eu já fui de avião. Está a 1h30 dos Mossus. interessante, hein? Vamos, a próxima vez que você organizar um grupo para ir, quando acabar a pandemia, você me avisa que, de repente, a gente tem gente querendo, né? Não tem como saber. Vamos lá. As perguntas que mandaram. Bom, as diferenças estruturais que você notou, você já falou, né? Alguma coisa? Tem mais alguma coisa para acrescentar? Eu acho que com as próximas perguntas, eu vi algumas que eu acho que vai juntar com essa pergunta. Tá. Bom, em uma sociedade em que ela manda, como fica a questão do casamento, sexualidade, criação dos filhos, você também já explicou, né? O filho é interessante, o filho é da mãe. O filho é da mãe, então ele mora na casa da mãe, na casa da matriarca. O filho é dela. Eu sei quem é o pai, mas o pai tem pouca importância. Tela azul, pânico geral. Como eu não... Para nós, para mim, para esse véu que a gente vive do patriarcado, a figura do patriarca é importante. E lá ela existe, mas ela não é relevante. Sabe por quê? Esse pai desse menino, da outra família, da outra casa, ele está ocupado cuidando dos sobrinhos. A figura masculina não está fora. Ela apenas tem um local diferente. Então, por exemplo, se nós fôssemos aqui, estivéssemos num matriarcado, eu ia cuidar dos filhos da minha irmã. Porque o marido dela, parceiro, não sei se é marido, está vivendo na casa dele. E você vê... E aí a minha pergunta que fica na minha cabeça, o que mexe comigo é: como é a criação de uma criança dessa? Que tem um monte de amor, um monte de carinho por um monte de gente. Que eu tenho diluído esse amor e não tenho essa sensação de exclusividade do pai e mãe. Eu sou um admirador, né, Regina, do Gaiarsa, que é um grande crítico da família nuclear, né, que ele chama de família nuclear. Ele tem um livro chamado A Família de que se Fala, Família de que se Fala, Família de que se Sofre, né? Gaiarsa é meu amigo, uma pessoa e um fera, né? Então, a crítica à família nuclear, ela é muito válida e realmente, como diz ele, pai e mãe, 1 ou 2 filhos trancados num apartamento, coisa boa não pode sair. É o custo do patriarcado e a gente não tem o que fazer, né? O custo chegou e agora eu preciso olhar para um outro modelo e me inspirar. Não estou falando que a gente tem que ser matriarcal e todo mundo viver junto, mas vamos olhar para esses caras, né? Que são realmente boas, né? Que podem desenvolver o potencial melhor das pessoas, né? Olha só, outra pergunta que fizeram. Sociedades matriarcais são feministas? Boa pergunta. Esse tema, eu acho que a gente tem que dividir, né? E também considero a Regina uma grande estudiosa do movimento feminista, muito mais do que eu, e quero a tua opinião também. Para mim, Regina, feminismo é um tema importante e ele é resposta ao patriarcado. Ele surge como resposta, ele é conflito, ele é uma resposta que, às vezes, tem que ser nas mesmas armas do próprio patriarcado. E não adianta vir com o tema, agora não pode, mas essa reação não é indevida. Se não tiver um pouco do embate, eu não tenho os direitos todos que a gente viu acontecer e que, aos trancos e barrancos, estão acontecendo. Não é verdade?
Eu sou filho de pai e mãe separado e quando eu era pequeno teve colégio que eu não pude me matricular por ser filho, por não estar nessa estrutura da família nuclear. Esse é o mundão que a gente vive e eu não posso agora com o homem falar assim, ah não, veja bem, porque o feminismo é aqui exagero. Então, a sensação que eu tenho é que numa estrutura matriarcal original, o feminismo não tem por que existir. Uhum. Né? Não tem que lutar para conseguir algum direito, não tem que lutar. Né? E ele também não gera uma resposta, ele não gera um movimento de resposta masculino contra ele. Os direitos do homem, o espaço de fala do homem, não tem isso. É outro tronco, como eu disse. Né? Isso não é minimizar a luta do nosso conflito. Quando alguém falar para mim, Mafra, quem é você, homem, para falar de matriarcado? Eu quero contar aquela estrutura linda que eu vi, que abraça homens, mulheres, crianças, que não oprime homem. Eu preciso falar para os homens, olha, conheça esses caras. Isso que você está falando, porque algumas pessoas falaram assim, como você chamou um homem para falar de sociedade matriarcal? Bom, então eu não poderia falar de patriarcado. É uma loucura isso. Como você não pode pesquisar, estudar, observar e transmitir isso, seja por um livro, seja por uma palestra, né? E assim, dar voz, né? Vem comigo, vamos visitar eles. Eu quero dar voz às matriarcas que eu entrevistei e, de alguma forma, pelo privilégio que eu tenho de espaço, eu trouxe a matriarca. Nos Gunayalas, pela facilidade da língua, as entrevistas, eu coloquei agora, tá no Instagram, uns trechinhos de entrevistas que são lindos. Regina, você imagina quando você se depara com uma sociedade ou com uma matriarca que fala para você que não entende como a gente tem o conceito do orfanato ou do asilo, que ele não entende. Como assim? Esse membro de família está isolado. E esse problema é nosso. Esse também é fruto do patriarcado. Eu não sei o que fazer com o velho. Com o meu velho. Estou jogando nas minhas costas. Na minha família, nós temos esse problema. Eu tenho uma avó de 80 e poucos anos, tenho outra de 95, por sinal vai tomar vacina agora na sexta-feira. E o que a gente faz com ela? E eu fico mexido com isso, porque você imagina você receber da sua avó um pedido de desculpas pelo trabalho que ela dá. Isso me enlouquece, Regina, porque é o custo do nosso modelo patriarcal, em que eu vejo lá numa tribo dita inferior, no fim do mundo, não sei da onde, numa tribo não sei o quê, e eu vejo o amor e o carinho, uma estrutura que abraça essa pessoa no fim da sua vida, melhor do que a nossa, melhor do que a minha. Eu não estou jogando a culpa no outro, não, eu estou trazendo para mim. Isso é de matar. E você toma, né? Pum, aquele tapão na cara. Né? É incrível, né? Porque você fazendo essas viagens, visitando, conhecendo a fundo uma cultura totalmente diferente da nossa, a gente vê, primeiro, como nós somos frutos da cultura que a gente vive, que a gente foi criado, né? E depois, como não existe o absoluto, cada cultura cria suas formas de relacionamento, né? Sua forma de se desenvolver, os valores que dá. Isso é muito legal, né? A gente tem mais que aproveitar as coisas que podem nos favorecer, né, de uma cultura dessa. Olha só, isso que você falou do feminismo é muito interessante, porque realmente o movimento feminista no Ocidente foi um movimento de contracultura. Quer dizer, tinha toda uma cultura com as suas normas, regras, leis e tal, e o movimento do poder do homem, de dominação do homem. Então, o movimento feminista é um movimento de contracultura, que lutou e luta, né, contra essa cultura até hoje. Né? E lá não precisa, né, não tiveram que sair do patriarcado para lutar, para se tornar matriarca. Quais os desafios que você percebe na sociedade matriarcal atualmente? Primeiro, manter-se com essas características, sejam elas mais intensas, mais originais ou não,
são sociedades que não estão paradas no tempo, elas não estão presas no tempo, são influenciadas pela cultura à sua volta. Então eu estou lá entre os moçus e posso ter um panamenho ou qualquer um desses com um celular melhor do que o meu, sabe? Eles não estão presos naquilo, eles não são seres à parte da sociedade, e o desafio é fazer com que você tenha uma manutenção desses valores, porque o nosso modelo, ele tem um custo, mas ele é muito forte. E ele, quando trava contato, como eu disse, eu tenho a sensação de que ele é perverso, ele é uma praga, ele não deixa nada em volta, ele é absoluto, né? Então, assim, a manutenção desse turismo, dessa permear por outras culturas, mantendo os seus valores, é uma resposta de $1 milhão, né? Mas a sensação um pouco, isso a gente tem. Vai logo visitar porque está acabando. Isso não tenho dúvida nenhuma. Você acha que não vai durar muito tempo as sociedades patriarcais assim, dessa forma? Acho que eu oscilo, Regina. Eu oscilo entre achar que sim e achar que não. Mas um olhar um pouco mais realista realmente tem perdas, não tem jeito, né? Uhum. Bom, aqui tem umas perguntas. Como a gente pode se inspirar nas sociedades matriarcais? Eu acho que você já explicou bem, né, uns aspectos para a gente se inspirar, muito importante, né? E tem aqui mandar uma pergunta assim: que relacionamentos amorosos predominam na sociedade matriarcal? Você já explicou que isso é uma coisa muito interessante, né? Quer dizer, o homem continua na casa da mãe, da matriarca, e vai lá visitar a sua companheira, sei lá como é que eles chamam, né? E a forma de relacionamento nessas sociedades tende a ser mais livre? Existe um senso nessas sociedades? Quanto da população vive sob esse aspecto? Eu não entendi bem a pergunta, mas eu acho que é uma minoria da população da China. Deve ser... A China tem 1 bilhão e não sei quantos habitantes, né? Então, deve ser uma minoria. E lá na China, você sabe se é a única sociedade matriarcal são os muçulmanos? Boa pergunta. Eu organizei para este ano, o ano passado, na verdade, e talvez tenha que jogar para o ano que vem, não é nem 2020, nem 2021, talvez 2022. Então, assim, eu acabo buscando sociedades que têm essa lufada, digamos assim, de estrutura matriarcal. Valores com o feminino em destaque. Então, só para a gente também não se prender ao termo, né? Aquela sociedade matriarcal, não sei. Talvez eles nem se intitulem assim, né? Mas o feminino tem um papel preponderante. Na China mesmo, tem uma outra minoria étnica que eu estou me programando para visitar, num grupo, que criou a própria escrita. São mulheres que por muitos anos não puderam ter acesso à escrita e criaram o seu alfabeto próprio. Esse alfabeto se chama Nishu, que é escrita feminina. E então faz parte, para essa próxima viagem, visitar os moçus, claro, mais uma vez, visitar essa minoria étnica dessa escrita. E eu acabei conhecendo uma italiana muito, muito querida, talvez esteja nos vendo, que é uma apaixonada pela escrita no Shu, então isso vai ajudar nas pesquisas. Esse grupinho é bem pequenininho mesmo. Então, assim, são matriarcais? Não sei, mas tem uma configuração, o feminino teve um papel preponderante. E um terceiro, que são um agrupamento também de uma minoria étnica, que as mulheres não cortam o cabelo. Na China, isso? Na China também. Então, a próxima viagem tem essas 3 minorias, né? Quanto mais distante a gente olha, mais os lugares são homogêneos. Quanto mais perto a gente chega, mais você começa a perceber as nuances de povos e culturas, né? Então, estou enlouquecido. Eu quero ir logo, Regina. Me deixa viajar para esse mundão. Eu dessas viagens, quem sabe? Nossa! Vamos! Ia ser maravilhoso. Olha, vamos lá. André, e as pessoas que estão nos assistindo e que querem saber mais? Conta tudo. Como que as pessoas podem dar o teu Instagram, teu perfil, para as pessoas saberem mais. Vamos lá. Vamos lá. Bom, eu tenho com a Mara, que está aqui do meu lado, o Reino das Mulheres, um canal que traz esse conteúdo. Nós fizemos uma
versão curta de um documentário sobre os Mossus. Tá super bonitinho, recomendo que você vá lá e inscreva-se no canal. Canal no YouTube, Reino das Mulheres. Reino das Mulheres ou só Reino das Mulheres? Sabe que eu não sei agora? Não sei. Reino das Mulheres. Bota lá que você vai me encontrar, vai encontrar a Mara, vai encontrar os Mossus. Tem também, nas principais plataformas digitais, a obra do Koller, que nós somos autores aqui no Brasil, resgatamos essa obra que não estava mais impressa. Fizemos um e-book, se você colocar O Reino das Mulheres, Ricardo Koller, você adquire o livro dele em e-book e em breve será impresso. Esses são os canais principais. Tenho colegas e tenho pessoas com material super interessante que fazem um debate sobre um matriarcado possível. Posso mostrar? A minha amiga Shael Barcessat escreveu um livro lindinho, 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 que é o Revolução Sutil, que fala sobre esses conceitos. Esse livro não é em inglês. Ele está em português, ele foi originalmente escrito em... Ela é portenha, de Buenos Aires, e foi feita a edição brasileira também, tá uma graça. Então, qual é o nome do livro? Uma Revolução Sutil, da minha amiga Shael. Uma fera, uma pessoa muito querida, também estudiosa. Esses são os canais principais. E o Instagram aqui, que a gente está, obviamente, eu estou sempre postando lá. Eu estou sempre viajando, buscando estudos. É a minha... tenho fogo nos pés aqui. Olha só, o teu perfil é André... Não, Prof. Underline André Mafra. Tá legal. Tudo junto. Prof. Underline, que é aquele tracinho mais baixo, André Mafra. Isso. Legal, porque você está sempre colocando coisas, né? E quero realmente, Regina, então eu super agradeço estar contigo e esse papo de quem eu já li tantas obras. Como é gostoso falar sobre isso, como que é... Maravilhoso, a gente pode fazer outro, né? Vamos. Faz perguntas, mas olha só, eu quero mostrar para o pessoal todo o livro que o André fez. Gente, é um dos livros mais lindos que eu já vi. Chama-se Sabores e Destinos. É lindo! Conta sobre especiarias. Não é, André? Conta um pouquinho desse livro. Nossa, gente, é lindo. Eu fiquei apaixonada, te falei. Você mandou, eu falei, falou. Gente, eu fiquei louca pelo livro do André. Então, olha só, gente. Meu filho, Regina. Conta o que é esse livro. São tuas viagens, né? Tá. Então, assim, o tema jornada de aprendizado, ou seja, tirar a bundinha da cadeira e viajar para aprender, é a minha razão de existência. É a minha razão de existência. O projeto antes do estudo de sociedades matriarcais foi baseado nos fatos históricos relacionados à história das especiarias. E eu viajei para um monte de canto, busquei um monte de foto importante, um monte de local relevante, e em 10 anos escrevi esse meu filhotão. E tá super bem. Tô super feliz. Então, vamos lá, dividindo as coisas, né? Então, eu fiz uma jornada de alguns anos viajando para trazer esse conteúdo sobre especiarias, história e destinos. Tem um monte de país legal para você conhecer. Que lindo. Olha lá, que bonito, né? Maravilhoso. E depois começam, aí o segundo projeto é as viagens atrás das culturas matriarcais. Daqui a pouco, daqui um tempinho, sai talvez um livrinho aí. Vai que sai o irmão desse daí, né, Regina? Sobre sociedades matriarcais. Você já pensou você faz, André, um livro desse, com fotos, com você contando as sociedades matriarcais que você pesquisou, foi pessoalmente, maravilhoso. Gente, olha só, a gente não vai demorar muito, porque eu quero poder salvar, né? Então, vocês podem seguir o André, Prof. Underline André Mafra, e ele vai avisar da próxima viagem para a China. A gente faz um grupão, vai todo mundo. E eu queria agradecer o André, foi ótimo. Quero até fazer outro, a gente pode combinar com bastante pergunta que as pessoas mandem. E Sim. Vamos nos despedir aqui. André, quer falar mais alguma coisa? Olha, eu tenho um projeto de uma colega
Eu vou passar um Instagram que é o Eu Me Lembro.teatro. Esse projeto é tão bonito e ele pegou a pandemia em cheio, né? Você imagina para uma companhia de teatro o esforço que eles tiveram para ter uma peça com limitação de pessoas. Então, o Eu Me Lembro é uma adaptação de uma obra importante do professor De Rose, que fala sobre o que seria uma sociedade matriarcal. Então, é encenado, super bonito, super amoroso, super de bom gosto. Então, são coisas, são inspirações, né, que as pessoas trazem um pouco para o dia a dia para deixar o nosso mundinho melhor. Nós temos que aprender com essas sociedades. Eu tenho um prazer enorme, um respeito enorme por essas matriarcas e por tantas pessoas que nos ajudaram nessas viagens, colegas que foram com a gente, a Mara, que está comigo, que é uma estudiosa, que traz isso para o universo das companhias, que traz para o universo das empresas, lá na FIAP, que ela é professora. Como é bacana você ver gente inspirada nisso e trazendo para a nossa realidade, para que ela seja menos cruel, menos dura. Então, fica o meu agradecimento a um montão de pessoas que participam e participaram disso, deram entrevistas, falaram com a gente. É inspirador mesmo. E obrigado, Regina, mais uma vez pelo espaço. Obrigada a você. E eu mando um beijo para a Mara. E olha só, gente, antes de fechar, eu só quero lembrar que houve muito pedido para a gente fazer aqui um curso mais para o público em geral, porque tem aquele curso para psicólogos, psicanalistas, sexólogos e tal, que está rolando, estão com as inscrições fechadas, que está rolando. Então, eu abri o curso de relações amorosas em tempos de isolamento, que é muito legal, porque as pessoas não param de mandar mensagens das mais variadas, desde as pessoas que não estão mais aguentando 24 horas por dia grudado no outro, até as pessoas saudosas, até as pessoas que estão sozinhas. Então, as pessoas pediram esse curso. Se vocês quiserem informação, é só ir na bio aqui do Instagram, tem um link, e que vocês vão ter todas as informações. O curso a gente botou um preço bem baratinho, bem lá embaixo, para as pessoas poderem fazer, que não seja um curso especializado, profissionais e tal. Então, muito obrigada pela presença de todo mundo. Eu adorei o papo, eu acho que é super necessário, né? Vamos começar a pensar da gente trazer as coisas boas da sociedade matriarcal nessa discussão, né, da gente do fim do patriarcado, porque é o seguinte, o patriarcado ele se estruturou, se estabeleceu em cima do controle da fecundidade da mulher. E o golpe fatal no sistema patriarcal foi a pílula, quando surgiu nos anos 60. Agora, você imagina 5.000 anos de um sistema social, não é assim que desaparece, né? Então, a gente tem que contribuir. Eu quero ir sim, Mara. Vamos conosco? Vamos embora, gente. Todo mundo está assistindo a conhecer os mocinhos. Gente, um beijo grande. Obrigada, André, adorei. E vamos marcar outros. Beijo enorme para todo mundo. Beijo enorme. Conte comigo, conte. Um abraço para todos. Vai ficar no IGTV, tá, gente? Eu vou salvar agora. Beijão. Eba, beijão.